Estamos inaugurando um novo ciclo. O ciclo é sobre o falar em línguas, o falar em línguas estranhas. Eu já ouvi de alguns pregadores que em toda a igreja, em toda a denominação, que o avivamento chegou, que a renovação espiritual chegou, houve divisão, causou divisão, Não é de se estranhar isso, porque o próprio Senhor Jesus disse que não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. Então, toda vez que alcançamos um novo nível no Senhor, um nível de renovação espiritual, a revelação do Senhor é gradual, e toda vez que alcançamos um novo nível, há pessoas que não querem experimentar, há pessoas que têm medo, têm temor, e não querem experimentar isso, e elas querem ficar no conformismo. Mas a revelação do Senhor é para aqueles que têm coragem de dar o passo, Às vezes, caminhar com o Senhor é dar um passo sem ver o chão, Firmados na palavra. Se a gente tem convicção do que a palavra nos diz, a gente não tem medo de dar o passo, mesmo sem ver. E a renovação espiritual ela sempre trouxe dificuldades, desafios para a denominação a qual ela chegou. Isso a gente vai ver aqui ao longo da história. Hoje vamos fazer a introdução desse tema. Nós vamos ter mais 4 aulas além dessa, sobre o falar em línguas estranhas. Eu posso afirmar com convicção de que é pouco, é muito pouco. O falar em línguas estranhas é um dom, um dos dons espirituais, a gente vai ver isso, mas a gente tem material farto aí ao longo desses 2000 anos que a igreja tem sobre falar em línguas. Amém? Vou pedir perdão para vocês porque houve um problema técnico ali e o nosso PPT hoje a gente não conseguiu resolver, mas nós vamos falar assim mesmo. O que importa não é PPT, não é a tela, isso é uma tecnologia moderna, mas a palavra do Senhor ela é pregada nos púlpitos há quase 2000 anos. Amém? Vou pedir para... está aqui já. Vamos ver se vai funcionar. Isso. Então, assim, está cortado ali, mas eu falo para vocês, tá bom? Então, aqui o nosso roteiro desse ciclo são 5 aulas. A primeira é a introdução, que a gente está fazendo hoje. A segunda, a gente vai fundamentar, biblicamente, o falar em línguas. A terceira aula, benefícios e propósito do dom. Tem uma finalidade, não é simplesmente falar em línguas estranhas. A quarta é como receber e exercer o dom. E a quinta aula, a gente vai falar sobre alguns desafios, algumas controvérsias, que esse dom tem trazido e como lidar com elas. Esse é o nosso ciclo de março. Hoje é o dia 2 de março e a gente vai estudar esse tema esse mês aí. Eu te convido a vir todos os dias, você que está em casa, acompanhar essas transmissões, porque muitas dúvidas podem ser tiradas. O QR Code do Fale com o Professor não vai aparecer ali, mas a gente vai fazer ao vivo aqui, tá bom? Pode levantar a mão e perguntar no final. O negócio está complicado. Então o Gui está ajeitando ali. Então olha só, antes de exercer qualquer dom espiritual, qualquer etapa do ministério espiritual, a gente precisa lembrar do que Paulo falou para nós, Meninos, crianças não podem exercer o dom espiritual, o ministério espiritual. A gente tem que ser adulto no conhecimento. O conhecimento vem primeiro, Muita gente recebe dons espirituais antes de ser batizado, inclusive nas águas, mas essa não é a regra. A regra é a gente receber o Espírito Santo, ele vem habitar em nós e depois nós recebemos a plenitude. E o caminho ideal seria amadurecer na fé e receber o dom para exercer o dom. Mas muitas vezes isso não acontece. O Senhor é dono de tudo, Ele inverte as coisas. Ele inverteu a primogenitura de Esaú e Jacó, Ele inverteu a primogenitura de Rúben por José, Ele entregou a José. Então, quando Ele quer, Ele faz. Ele tem um propósito para isso. Vamos lá? Olha aqui, Sharai decantas nube. Isso aí é a tradução da nossa aula de hoje, o falar em línguas.
Então, eu sou um falante de línguas estranhas, eu traduzi. Ó. Falar em línguas significa Charai decantas nuber. Alguém concorda comigo aqui? É isso aí, vocês já pegaram, né? Então, é o seguinte, falar em línguas não tem tradução. Tentar traduzir línguas estranhas é meninice, né? Isso é meninice, é um ato de meninice. Não, vou tentar aqui escrever um dicionário de línguas estranhas. Tem algumas figuras aí na internet dando curso de línguas estranhas, vocês já viram isso? Né? O cara oferece curso de línguas estranhas. E aí ele fala que ele te ensina a falar em línguas humanas e línguas celestiais. Isso é meninice, isso não é para nós, amém? Outra coisa que é meninice é achar que quando a pessoa vai falar em línguas estranhas, ela entra num transe e ela não perde o controle de si, ela não sabe o que está fazendo. Isso é meninice. A gente tem muita vontade de continuar falando, mas o controle está conosco, o Senhor nos deu o controle. A gente não perde o senso, a noção, ai meu Deus, eu não lembro o que eu fiz. Não é assim. Isso é meninice, a gente vai provar aqui na palavra. Amém? Então não tem tradução para línguas estranhas. Olha ali, ó, 1 Coríntios 14, 20, Paulo fala, não sejam meninos, não sejam infantis no entendimento. A gente precisa conhecer para poder exercer. Amém? Então aqui, ó, a ciência já refutou falar em línguas estranhas? Sim, já. Tem esse rapaz aqui, eu gosto muito dele, inclusive é um teólogo muito importante hoje. Ele tem muito trabalho importante nos dias de hoje. Mas ele gravou uma série de vídeos refutando o dom de línguas estranhas com artigos científicos. Eu não consigo conceber como é que a gente vai estudar as coisas espirituais com material humano, com a nossa ciência limitada, com a nossa mente extremamente limitada. Mas ele juntou uma série de artigos científicos de grandes linguistas para dizer que o dom de línguas estranhas é uma mentira. Para mim é uma meninice, porque você estudarmos coisas celestiais com ferramentas limitadas da ciência humana, da mente humana, é impossível. Então, assim, ele diz que a ciência já refutou o dom de línguas. O que nós experimentamos falando com Deus dia a dia aqui na igreja ou em casa, isso não pode ser refutado com ciência. Isso não pode ser nem explicado pela ciência, quanto mais ser descredibilizado, ser refutado. Então, a ciência já refutou falar em línguas? Meu irmão, é impossível. São coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas tem um grupo aí na internet se dedicando a isso. É bom a gente saber, conhecer o argumento deles, mas é uma perda de tempo muito grande, infelizmente. Então aqui, ó, eu vou falar ali a escada do ministério espiritual. O teólogo chamado Brent, ele propôs o seguinte: antes de você experimentar o ministério ou o dom, você tem que passar por uma escada, e ela tem 4 degraus. O degrau lá de baixo, que a gente não está vendo, é o degrau do conhecimento. Eu preciso conhecer, preciso ver o que a Bíblia fala sobre isso. O segundo grau é a fé. A fé vem pelo ouvir. Eu primeiro conheço a palavra, depois eu exerço a fé. A fé me faz estabelecer o conhecimento no meu coração. Depois da fé vem a experiência. A fé sem obras é morta. Então a gente pega aquela fé que a gente recebeu através do conhecimento e exerce. Tem que ter experiência. Eu já conversei com alguns irmãos aqui antigos que chegaram aqui na nossa igreja, e aí num congresso, num evento ou num culto, depois de um culto que teve um mover espiritual aqui, eles chegaram para mim, alguns falaram assim: rapaz, eu nunca ouvi falar disso, eu nem sabia que existia o Espírito Santo. Eu ouvia falar na minha igreja antiga, gente criada na igreja. Alguém passou por isso aqui, que foi de uma igreja, alguma denominação que não nem citava o Espírito Santo, quanto mais exercer dons? Alguém passou? Amém? Sabe como é, Aí chega aqui, experimenta. Não, o Espírito Santo não está só aqui na Lagoinha. Qualquer igreja renovada, qualquer igreja
que cultive os dons espirituais, a pessoa vai ver isso. E ela fala assim: eu nunca experimentei isso. Eu tenho 40 anos de crente e eu nunca experimentei. Porque a fé, ela nos leva a experimentar. Se você tem fé, você vai experimentar os dons, você vai receber, você vai buscar e você vai experimentar. Senão é uma fé platônica, uma fé morta, sem obras. A partir da experiência, e aí a gente aprende as limitações bíblicas, éticas, as consequências do uso do dom, a aplicação do dom, a gente chega ao ministério. E a gente pode sair por aí exercendo o ministério. Então não é pegar, por exemplo, o dom de falar em línguas. Eu aprendi a falar em língua, recebi o Espírito Santo, vou sair por aí entregando profecias em língua estranha. Não é isso. A gente precisa buscar o conhecimento na palavra, adquirir a fé, experimentar os dons e aí sim estar apto, maduro para exercer o ministério. Amém? Todo mundo entendeu isso? Então, Atos 2, no capítulo 2, versículo 1 a 13, todo mundo conhece, é a descida do Espírito Santo. Nós não vamos ler aqui por causa do tempo, mas ali estavam os discípulos reunidos, em torno de 50 dias depois da morte e assunção de Jesus. Estavam reunidos, aguardando a promessa que Jesus tinha feito. Em Atos 1, versículo 5, Jesus tinha prometido que eles receberiam do alto o poder, e aí eles poderiam ser testemunhas, em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Eles estavam ali orando, aguardando isso, quando de repente um som como de um vento veemente invadiu a casa, e foram vistas línguas como que de fogo sobre cada cabeça, envolvendo aqueles irmãos, aqueles discípulos, e eles começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Está escrito assim lá. E aí lá para o final, lá para o versículo 12, 13, 14, ali haviam pessoas de todas as nações, prosélitos de todas as nações, e eles os ouviam falar nas suas próprias línguas. Então eles, ali medos, partos, africanos, pessoas da Mesopotâmia, da Pérsia. Então todos reunidos ali reconheciam os discípulos falarem na sua língua e glorificar a Deus e exaltar o Senhor. E aquilo ali foi um sinal, Então a gente entende ali, a teologia estabeleceu que ali começou a igreja, ali começou a expansão da igreja, ali o evangelho começou a acontecer. No momento de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo. Pentecoste remete, à descida do Espírito Santo, mas o Pentecoste era uma festa judaica, uma das 3 principais festas judaicas. A gente entende que, pela Bíblia, pelo livro de Êxodo, no capítulo 21, as 3 principais festas eram a Páscoa, a Peshá, o Pentecoste, Shavuot, e a festa dos tabernáculos, que se chamava Sucote. Essa festa do Pentecoste, ou Shavuot no hebraico, ela marcava o início da colheita. Era uma festa de alegria, de agradecimento a Deus pela colheita, e ela era executada no início da colheita da cevada. Então ela marcava 50 dias após a Páscoa. Para nós hoje, o Pentecoste não é mais isso, Para nós hoje, o Pentecoste foi a festa que ocorreu 50 dias após a assunção de Jesus. Jesus é a nossa Páscoa, E o nosso Pentecostes é a descida do Espírito Santo. Por isso que a gente comemora o Pentecostes até hoje. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Mas eles já não tinham o Espírito Santo? Tinham ou não? Alguém me responde aí, por favor. Eles já tinham o Espírito Santo dentro deles? Amém, já tinham recebido. Lá em João 22, ou 20, 22, está dizendo que o Senhor Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Não foi aqui, foi lá.
quando ele tinha ressuscitado, ele encontrou os discípulos e ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Então o Espírito Santo já estava com os discípulos. Mas aqui houve a descida prometida em Atos 1:5, quando Jesus fala: do alto descerá poder, e vocês serão cheios e poderão ser minhas testemunhas. Então aqui eles foram cheios, o que a gente chama de plenitude, em algumas denominações, o batismo no Espírito Santo, a segunda bênção, em algumas outras denominações a gente pode encontrar esse termo, é a plenitude do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. As línguas eram compreensíveis aos estrangeiros presentes, introduzindo a universalidade do Evangelho. Então, se havia dúvidas entre os discípulos de que o Evangelho era para todo mundo, não era só para os judeus, aqui o Senhor Jesus falou: é para todos. Vocês vão evangelizar em todas as línguas. Amém? Então, isso é importante, a gente entender que aqui começou as missões. As missões foram a partir desse dia. E uma outra coisa importante, as línguas faladas, e aqui a gente não pode ter dúvida, as línguas faladas em Atos 2 eram línguas humanas, eram línguas étnicas, não eram línguas celestiais, isso a gente não pode ter dúvida. Eram línguas reconhecíveis, porque a Bíblia fala que cada estrangeiro reconheceu a sua própria língua ali. Amém? Amém? Então vamos avançar. Então aqui, a palavra, o termo, né, língua, falar em línguas estranhas, é citado cerca de 30 vezes no Novo Testamento. E eu acho interessante alguns teólogos querendo dizer que o falar em línguas estranhas foi só naquele Atos 2, foi só no Pentecostes, foi só para aquele momento, não é para nós hoje. Mas ao longo do Novo Testamento tem 30 citações de línguas estranhas, incluindo Atos 2. Bem, aqui elas são divididas em 8 partes, ali só está aparecendo 5, mas são 8. Marcos 16:17, Jesus falou aos discípulos: os sinais seguirão vocês, em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Demônios podem ser expulsos até hoje? Lourdes, Miriam, amém, né? Demônios podem ser expulsos até hoje. Por que o falar em línguas não pode ser praticado hoje? Será que é só o expulsar demônios, pegar em víboras e não ser morto? Né? Então a gente entende, pela hermenêutica, que falar em línguas, assim como expulsar demônios, é para nós hoje também. Atos 2, o dia de Pentecostes. Atos 10, a conversão de Cornélio, houve o sinal das línguas estranhas ali. Atos 19, os discípulos de Éfeso, em torno de 12 discípulos encontrados por Paulo, também receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. 1 Coríntios 12 fala do dom de línguas como um dom espiritual em 2 listas, né? Uma em 1 Coríntios 12, 8, outra em 1 Coríntios 12, 30, 28 a 30. 1 Coríntios 12 fala do falar em línguas, não, ali é 13, e o amor, né? Fala que o amor é muito superior a qualquer outro dom. E lá embaixo tem 1 Coríntios 14, que é um capítulo inteiro dedicado a línguas estranhas. Leiam 1 Coríntios 14 e nunca mais pensem que o falar em línguas não é para hoje. Paulo está falando do culto da igreja, do culto dos discípulos, e ele fala de como se deve operar línguas estranhas nesse culto. Amém? Então, o que é falar em línguas estranhas? Um escritor chamado Harold, ele falou o seguinte: falar outro idioma de modo sobrenatural sob a influência do Espírito Santo é muito simples, né? É simples, às vezes é difícil de alcançar e é difícil de exercer, né? Precisa ter cuidado, mas é simples. É você abrir a tua boca e falar um idioma que você não conhece. Esse idioma pode ser inteligível ou ininteligível. Inteligível, um idioma que a gente conhece, pelo menos é um idioma humano, ou um idioma que a gente não conhece. Isso é falar em línguas estranhas. Então, o que é falar em línguas estranhas? A gente tem 2 classes de línguas estranhas. Pô, mas Léo, você está complicando demais. Mas é verdade, a Bíblia fala sobre isso. Lá em Atos 2, o que aconteceu foi um processo chamado xenolalia. Do grego, xeno é estrangeiro, lalo é falar, né? Falar estrangeiro.
Então, o que foi falado ali foram línguas estrangeiras, de outros países. E tem o processo de glossolalia, né, que é falar em línguas. E aí a gente já não sabe que língua é essa, né? A gente entende que é uma língua dada por Deus, uma língua celestial. Mas são dois tipos de línguas estranhas. Cada uma tem sua finalidade. E também a gente tem a diferenciação aqui, ó, a divisão das línguas como um dom espiritual, né? E como um sinal. Ela pode ser encontrada na Bíblia como um dom, uma prática que a igreja usa para a edificação da igreja ou da pessoa, ou como um sinal. Olha lá em Atos 10, no versículo 46 e 47, fala que Paulo foi chamado por Deus, foi direcionado a orar por um centurião romano, né? Ele já conhecia Cristo, ele já tinha tido sonhos com Jesus, e aí, quando ele foi orar por esse centurião, meio contrariado, né, que ele achava que o evangelho, o reino de Deus era só para os judeus, mas ele foi lá e obedeceu, ele impôs a mão sobre Cornélio, e antes dele terminar a oração, o discurso dele, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre Cornélio e ele começou a falar em línguas. E aí Pedro falou, olha só, o dom também é para eles. Então foi um sinal. Pedro ficou maravilhado, porque o reino de Deus também era para os gentios. Um sinal, né? Isso também aconteceu em Atos 19, quando Paulo orou por aqueles 12 efésios, né, que conheciam o batismo de João, eram cristãos, mas não tinham recebido a plenitude do Espírito Santo. Quando Paulo ora por eles, o Espírito Santo se apossa daqueles 12 e eles começam a falar em línguas. Aí Paulo também é um sinal. O Espírito Santo também é para eles. E 1 Coríntios 14 fala sobre isso também. Então ela pode ser um dom, pode ser um sinal. Amém? Aqui eu achei 3 referências, na verdade são 4. Eu não coloquei uma ali, que está em Efésios 4:11, que fala dos dons ministeriais, né? Apóstolo, mestre, pastor, evangelista, profeta. Mas aqui tem 3 listas de dons na palavra que descrevem quais seriam os dons espirituais. A gente vai encontrar o dom de variedade de línguas na lista de 1 Coríntios 12, 8-11, e na lista de 1 Coríntios 12, 28-30. Em Romanos 12, não aparece o dom de variedade de línguas. Ela está cortada aqui, mas são 9 dons aqui, 8 aqui, e se eu não me engano 7 em Romanos 12. Então o ideal é a gente nunca olhar só uma referência, né? O estudo bíblico, a nossa devocional bíblica deve ser interpretada olhando outras referências. Não tem só uma lista de dons, então o melhor é a gente olhar o todo, né? Há dons ministeriais, há dons para a edificação da igreja, isso tudo está na palavra, a gente precisa conhecer. Mas a variedade de línguas está aqui. Vejam bem, não foi falha minha, eu falei variedade de línguas, tá? Então tem uma diferença aí. Quando a gente fala de, eu falo línguas estranhas, né? Isso é uma prática comum e é para todos nós, a gente vai ver isso lá no final. Agora, há um dom de variedade de línguas, e esse dom está descrito aqui na lista. A gente vai entender a diferença. Então, olha só, os propósitos de falar em línguas. Depois eu vou colocar a apresentação lá no grupo, ela vai estar mais... Houve um problema técnico aqui. Mas o propósito, ela é uma evidência do batismo do Espírito Santo. Eu vou perguntar aqui, pode levantar a mão, tá? Quem acha que o falar em línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo? Levanta a mão. Quem acha que... eu comprovo que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo porque ela falou em línguas. Alguém? Quem acha que é apenas uma das evidências, levanta a mão. Já melhorou, já. Quem não acha nada, levanta a mão, quem ainda não sabe. Então, assim, algumas denominações, e eu já fui parte de uma, acredita que a pessoa só é batizada do Espírito Santo se ela falar em línguas estranhas, né? Hoje, eu não creio dessa forma. Até porque a gente não pode botar Deus numa caixinha, né? Deus, ele subverte as regras que a gente conhece, porque ele tem propósitos, ele tem pressa em agir, ele tem pressa em estabelecer o seu reino. Então, o que a gente entende hoje é que o batismo do Espírito Santo é uma das evidências, ou falar em línguas é uma das evidências do batismo do Espírito Santo.
Tá? Isso tem amparo aqui. Bom, depois eu falo sobre isso. Além de ser uma evidência do batismo, ela é para edificação pessoal. 1 Coríntios 14:4 fala que quem fala em línguas estranhas fala com Deus, fala em mistérios, em Ele e Deus. Então, ele fala coisas incompreensíveis até para ele mesmo. Ele, na mente, no coração, quando a gente está falando em línguas estranhas na nossa oração, a gente está adorando. Mas a tradução, como eu já mostrei, ela não é possível. A gente sabe que está adorando a Deus ali, e o nosso espírito está fazendo o download e upload diretamente com Deus, aqui atrás, aqui no nosso interior, e a gente só sabe que está acontecendo algo sobrenatural dentro de nós. É assim que você sente? É assim que você sente quando está falando em línguas estranhas? Eu sinto que eu sou acelerado ali, há uma aceleração dentro de mim, há um fluxo entre eu e Deus, e aquilo ali, só aquilo ali por si já me alegra. Às vezes o meu entendimento não consegue captar bem o que está acontecendo ali, mas eu sei que é Ele, porque eu conheço o meu Deus. Edificação pessoal, ali embaixo no terceiro está sinal, um sinal de que uma pessoa recebeu o Espírito Santo, ou de que aconteceu algo, como em Atos, com Cornélio, com os Efésios, olha, o Espírito Santo está ali, é para eles também, é um sinal. Amém? Vamos passar aqui, ó. Então eu pergunto, por que o falar em língua cessou após o século I? Eu ouvi isso por muito tempo, de que numa outra denominação que eu participei, eu sou militar, então já fui de algumas igrejas em alguns lugares. Então é bom que a gente experimenta de tudo. E eu fui de uma denominação que falava assim, cara, línguas estranhas foi só no século I, porque você não ouve mais falar sobre isso ao longo dos séculos. E eu entendi aquilo ali como um argumento de autoridade, era alguém de autoridade que estava falando. Realmente, então, poxa, por que Deus? Por que ficou 20 séculos? Só aconteceu ali na Rua Azusa, quando William Seymour, um pastor, ele, numa casa pequena, houve ali um derramar de línguas estranhas, uma coisa sobrenatural. Por que demorou 20 séculos? E aí, estudando, eu descobri que isso é uma falácia. O dom de línguas nunca parou. O que acontece é que o homem, ele consegue, às vezes, ele acha aquilo ali que não serve para a igreja, que é muito arriscado. Tem muito pastor que acha arriscado, porque a pessoa pode cair na meninice, pode fazer coisas que a gente vê na internet, exageros, coisas que não convém. Então, o que a gente faz? Tem um bebezinho ali para a gente lavar, dar um banho, a água está suja, a gente está fazendo errado. O que a gente faz? Joga a água suja fora com o bebê. Então é melhor exterminar o dom, sossegar o dom, do que a gente sentar, estudar a Bíblia e fazer direito, exercer direito o dom. Então isso é uma falácia. Olha aqui, ó. Eu só peguei alguns registros, para a aula não ficar extensa. A igreja primitiva foi no século I. Tem farto registro aqui sobre línguas estranhas na Bíblia. O montanismo é do século II, o segundo século. Ele foi um movimento instituído por Montano, e ele se considerava o segundo Pentecoste. Então houve ali uma profusão de dons, uma reativação de dons espirituais, mas logo a igreja, ela tratou de sufocar aquele movimento ali. Isso foi no século II. No século IV, Pacômio, que é considerado o pai dos mosteiros, ele instituiu a vida monástica em comunidade. Ele fundou o primeiro mosteiro. Ele era reconhecido como falante de grego e de latim, sem ter estudado. Ele não tinha estudo, mas as pessoas reconheciam que ele era fluente em grego e em latim. Lembra? Xenolalia, glossolalia? Xenolalia, falar línguas estrangeiras. Ele era um falante de grego e latim, sem ter estudado. No século XII, Pedro Valdo, alguns devem conhecer, é um pré-reformador. Antes da reforma, ele fundou o movimento dos valdenses, de Pedro Valdo. Até hoje tem igrejas valdenses na Itália. Então ele, no meio dessa comunidade, que era uma comunidade que primava pela simplicidade, não pela ostentação, há registro de falantes em línguas estranhas entre os valdenses. Movimento pietista, século XVII, aqui já é reforma. Quem disse que na reforma não tinha línguas estranhas, não tinha dons? No meio dos pietistas,
tem registro de pessoas falando em línguas estranhas, operando dons espirituais. Ali, agora no final ali, a Rua Azusa, já é século XX, em torno de 1906, né, um discípulo de um pastor chamado Charles Parham, que se chama pastor William Seymour. O William Seymour é mais conhecido, mas quem iniciou o movimento foi Charles Parham. Né, William Seymour, na Rua Azusa, na casa de uma irmã, ele invocou o Espírito Santo, impôs as mãos e as pessoas começaram a falar em línguas estranhas, a operar dons espirituais, depois de séculos de muita frieza, de poucos registros, né, de operação de dons, e esse movimento está aqui hoje, até alcançou a gente aqui, nesse tempo. Você pode glorificar a Deus por isso? E nunca mais vai sair enquanto o Senhor não voltar. Até que o Senhor volte, nós não vamos permitir que essa chama se esfrie novamente. Amém? Aí, vamos aqui para algumas perguntas. Só reforçando que é a introdução, tá bom? A gente ainda vai amparar biblicamente, mais pontualmente, a gente ainda vai tratar da importância, do impacto isso na vida espiritual de cada um de nós. Mas hoje é só um apanhado para que a gente possa introduzir esse tom, esse tema, né? E num tom altamente espiritual, conduzir esse tema aí durante esse mês, tá bom? Então, algumas perguntas para provocar vocês. Eu já ouvi falar que o dom de línguas é o maior dom. Quem já ouviu isso aqui? Alguém já ouviu? E quem já ouviu falar que o dom de línguas é o menor dom? Poxa, vocês se preocupam tanto em falar em língua, mas é o menor dom. Por que eles falam isso? Porque está lá no final da lista, de 1 Coríntios 12, 8, ele fala, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, o dom da fé, o dom do amor, o dom da profecia, o dom, chega no oitavo e nono dom, variedade de línguas, interpretação de línguas. Eu já ouvi isso também, que é o menor dom, né? Quem acha que é o maior dom aí? Alguém? O irmão levantou a mão, mas foi coçar a cabeça, né? Olha só, a gente tem que pensar aqui um pouco, né? Realmente ele está listado nas posições finais das listas de Romanos, de 1 Coríntios 12, né? Línguas e variedade de línguas. Se eu voltar aqui, nessas listas aqui, nessa lista de 12, 8 a 11, ele vai estar em último. E nessa lista de 12, 28 a 30, ela vai estar no meio ali, entre os últimos. Tá? Se essa forma de classificar um dom é correta, a gente tem um problema em 1 Coríntios 13, 13. Alguém sabe o que fala lá? Fala assim, ó, permanecerão a fé... Como é que é? Me ajuda aí. A fé, a esperança e o amor. Qual é o maior? E em qual posição ele está na lista? Em último, né? E a gente tem um outro problema aqui em 1 Coríntios 12, 8 a 10, que é o dom da profecia, que a Bíblia fala que é o maior, ele é maior do que o dom de línguas. Só que naquelas listas lá, a profecia, ela se encontra, olha aqui, ó. Olha ali na lista de Romanos, ela está em primeiro. Na lista de Coríntios 12, 28 a 30, ela está em segundo. E nessa lista aqui ele está em sexto. Então a posição na lista não diz muita coisa. Então aqueles que acreditam que o dom de línguas é o menor, porque está na última posição, não tem fundamento. Amém? Ficou claro isso? Então vamos lá. Então, o que acontece? Qual foi o primeiro dom? Está aqui embaixo, está cortado, mas eu vou falar. O primeiro dom entregue à igreja, qual foi? Pode falar. Dessas listas de dons, qual foi o primeiro? Alguém sabe? Atos 2, né? O Espírito Santo desceu e o primeiro dom que as pessoas exerceram foi o dom de línguas. Então ele tem uma importância? Tem. Alguns autores, eles fazem a seguinte analogia. Não tem a Menorá e o Hanukkah, né? Que são os dois candelabros que a gente conhece. A Hanukkah, ela tem 8 velas. Ela tem 9 velas. E a vela do meio, ela é removível. Então a pessoa acende a vela do meio, tira a vela do meio e acende as outras 8. Então alguns autores fazem essa analogia interessante para dizer que o dom de línguas, muitas vezes ele acendem os outros dons, né? Então qual foi o primeiro que veio? Foi o dom de línguas.
Normalmente, qual é o primeiro dom que a pessoa exerce quando é batizada do Espírito Santo? Normalmente é o dom de línguas. É uma evidência que é muito repetida, né? Vamos clamar o batismo no Espírito Santo. Chama todo mundo na frente e a gente ora, e aí as pessoas começam a falar em línguas estranhas. Então, a outra parte de baixo eu não lembro o que é. Ah, sim. É um dom que pode ser exercido em qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer situação. Vai ter hora que eu não preciso ter uma visão. Vai ter hora que eu não preciso de uma palavra de conhecimento. Às vezes está só eu sozinho no meu quarto. Para quem eu vou revelar conhecimento? Para quem eu vou profetizar? Né? Quem eu vou curar? Às vezes eu estou sozinho. Às vezes eu estou no meu trabalho lá digitando no computador e eu posso falar em línguas ali, ó, no meio do meu trabalho, assim, baixinho assim, ó, baixinho, na mente. É um dom que pode ser praticado em qualquer hora, em qualquer situação. Então, assim, é complicado a gente dizer qual é o maior dom. A Bíblia não traz para a gente um amparo, para a gente dizer se o dom de línguas é o maior ou o menor. É uma discussão que há, tem livros que falam sobre isso. Eu estou com um livro aqui, ó. Aqui, ó. Esse livro é de Brent, o autor. Falar em línguas, o maior dom? É a pergunta que ele faz. Então, ele dedicou um livro para tentar entender se o dom de línguas era o maior. O que eu sei, o que a Bíblia diz, meus irmãos? Procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Paulo não fala qual o maior nem qual o melhor. Ele fala, procurem com zelo os melhores. Mas quais seriam os melhores? No meu entendimento, depende da situação. Se eu tenho um doente na minha frente, qual o melhor dom ali? Dom de cura. Se tem alguém que está confuso na palavra, está confuso no entendimento, qual o melhor dom? Profecia. Profecia. Preciso profetizar para ele. Né? Se alguém começa a falar em línguas no meio do povo, no meio do culto, alto, qual o dom que eu preciso ali? Qual o melhor dom? Discernimento, né? Interpretação de línguas. Preciso discernir se aquilo ali é o Espírito Santo, discernimento de espírito, e preciso interpretar aquelas línguas ali. Porque senão a igreja não é edificada. E quando a gente está num culto público, todos os dons têm que ser exercidos para edificação da igreja. Então, não é uma pergunta muito inteligente se ele é o maior dom, porque a gente pode perder muito tempo e energia com isso. Mas o que a gente sabe, que a gente tem que saber, exercer o dom adequadamente, na hora certa, no momento certo. Dispor desses dons. Amém? Outra pergunta aí, já até respondemos. É a evidência do Espírito Santo? Eu grifei ali o A, que como eu falei, eu fui muitos anos, mais ou menos 28 anos da minha vida, eu fui de uma denominação, me abençoou demais, aprendi ali os rudimentos, cresci no Senhor ali, mas tinha um entendimento de que o dom de línguas era evidência. Então, essa pergunta é interessante, né? O que é um dom? O que é um dom? Alguém arrisca dizer? O que é dom? Basicamente, uma virtude, um atributo, algo que lhe é dado. É um presente, né? Então, se eu falo em línguas, se eu faço isso sistematicamente na igreja, se eu faço isso em casa, orando, se eu faço isso eventualmente, é meu? Não, eu recebi. Então, meus irmãos, assim, de todas as formas, em todos os aspectos, em todas as formas de aplicar um dom, o dom espiritual ele é um dom, ele é dado. Então, em última análise, qualquer forma de falar em línguas estranhas é um dom, porque não é nosso, a gente recebeu. Amém? Entenderam isso aí? Então aqui é a evidência do Espírito Santo? Não cremos que é a evidência, cremos que é uma das evidências. A pessoa pode, inclusive já houve relatos registrados de pessoas que receberam o Espírito Santo, sentiram dentro de si a plenitude e só manifestaram algum dom, além do falar em línguas, em outra ocasião. Ele estava lá no trabalho e de repente o Espírito falou, ó, fala para aquela pessoa tal coisa. E a pessoa, mas o que eu vou fazer? Eu nem conheço. Chama lá e faz. A pessoa chama, olha só, eu nem sei o que eu estou fazendo direito, mas eu recebi aqui,
eu tenho a impressão que você está passando por isso, e Deus te manda dizer isso. E a pessoa começa a chorar, né? Então, aí ela entende que ela recebeu um dom ali. Foi batizado no Espírito Santo, não falou em línguas e recebeu um dom. Temos registro disso aí. Amém? Então, ela é uma das evidências. É um dom manifestado, olha só o que Horton fala. É um dom manifestado quando o crente recebe o batismo do Espírito Santo, embora outros dons também possam ser observados. Portanto, é sempre uma evidência, e não a evidência. Eu vou nessa linha aí, de Horton. Tá? É uma evidência. O dom de línguas pode transformar a vida do crente? Poxa, mas eu já fui transformado quando eu recebi o Espírito Santo, aceitei Jesus. Amém, sim. O autor desse livro aqui, ele fala que o batismo do Espírito Santo é como encontrar o amor novamente. Se a gente encontrou o amor quando recebeu a salvação e o Espírito Santo passou a habitar em nós, receber a plenitude é um novo encontro com esse amor, é como se fosse um aprofundamento no relacionamento. Então ele diz o seguinte, ele pode transformar a vida do crente? Sim, um novo encontro com o amor pode nos transformar. Eu tenho uma analogia rápida aqui. Eu entendo que o batismo no Espírito Santo e o dom de línguas é como a gente fazer uma viagem daqui para Fortaleza. Uma viagem de carro, alguns vão numa tacada só, outros param para dormir uma noite. E a gente pode chegar daqui para Fortaleza de carro. A gente pode chegar num Gol 1000, sem ar-condicionado e sem vidro elétrico. A gente consegue chegar, Luiz Renato? A gente chega lá em Fortaleza. Você consegue chegar dirigindo um Gol 1000? A gente consegue chegar dirigindo uma Hilux top de linha? Consegue chegar? Não vai chegar todo mundo? Mas você quer ir em qual? Alguém quer ir no Gol? Quer chegar na Hilux? Então busque os melhores dons. Passe a orar incessantemente pedindo, Senhor, se você não é batizado do Espírito Santo, se você não fala em línguas estranhas, torne isso uma obsessão sua hoje. Coloque recadinhos na parede, inclua na sua lista de oração. Você está no trabalho, peça, Senhor, lembra de mim, eu quero aquele dom, Senhor, eu quero ser batizado. E o Senhor vai te ouvir e Ele vai te batizar. Esse que vos fala foi batizado do Espírito Santo com 12 anos de idade, num culto, na igreja. E de lá para cá eu nunca mais, olha só, cara, nunca mais nem me afastei da igreja, nem me afastei do Senhor. Quando você recebe o batismo no Espírito Santo é uma coisa definitiva. Ah, mas Léo, eu me afastei, eu fui batizado lá atrás, me afastei, fiquei 10 anos afastado da igreja. Mas você voltou. Você viveu 10 anos numa crise de identidade, porque você sabia que o seu lugar não era mais lá. Você foi selado, você foi cheio do Espírito Santo, e você não consegue mais viver outra vida. Quem pode testemunhar isso aí? Levanta a mão, por favor. Quem já passou por isso? Amém. Não consegue mais. Então, Pedro, olha só o Pedro antes do Pentecostes e o Pedro após o Pentecostes. Lembra lá de Pedro? Jesus falou assim para Pedro, Pedro, quando você se converter, você confirma teus irmãos. Quando você se converter, Pedro já tinha andado 3 anos com Jesus. Depois do Pentecostes, Pedro dá um discurso e 3.000 pessoas se convertem. E Pedro nunca mais é o mesmo. Isso se chama revestimento. Pedro foi cheio e revestido do Espírito Santo, ele agora é outra pessoa. Um dom que traz edificação pessoal e ou coletiva. Então você pode falar línguas estranhas no individual ou na igreja. Se houver intérprete, pode falar bem alto. Se não houver, fala entre você e Deus, ali baixinho, ou no meio do povo, quando o povo está adorando, aí você pode falar bem alto, porque não vai causar escândalo. Pode ser manifestado em qualquer situação, momento, lugar, circunstância. É um dom que está sempre à mão. É obrigatório para o crente? Paulo pergunta em 1 Coríntios 12:30, falam todos diversas línguas? Então, em outras palavras, ele diz, nem todos falam em línguas. Não é obrigatório, mas o mesmo Paulo falou, eu desejo que todos falem em línguas estranhas. 1 Coríntios 14:5. Então, assim, é obrigatório? Não creio que seja obrigatório. Eu disse, você chega em Fortaleza, num Gol 1000 ou na Hilux. Aí você tem que fazer a sua escolha.
Se você quiser ir revestido, cheio de poder, pregando o Evangelho, com uma vida de santidade, crescente, caminhando na fé e evoluindo, deseje esse dom para você. Amém? Ninguém deve pensar que esse dom não é para si, ele é para todos. Recebeu a Cristo, recebeu o Espírito Santo, você está apto para receber esse dom e operar em línguas estranhas. Embaixo está escrito: mas ninguém deve se culpar ou se sentir triste porque ainda não exerce o dom. Não há nenhum tipo de peso sobre isso. O caminho com Deus, a revelação com Deus é gradual. O que não pode é abandonar, é largar. Isso aqui não é para mim, é para você, meu irmão. Deus vai te batizar, Deus vai te dar esse dom, em nome de Jesus. Amém? Para terminar, alguém conhece esse senhor aqui? Alguém conhece? Quem é, Calton? Isso, Armando Filho, né? Um cantor da antiga aí, quem é crente há mais tempo vai lembrar dele. Ele era um divulgador do Espírito Santo, né? Ele cantava músicas espirituais, ele era de uma igreja pentecostal, né? Ele não morreu ainda. E ele é do Espírito Santo, ele é do fogo. Mas ele falou o seguinte aqui numa entrevista, ó: no momento em que você se converte ao Senhor Jesus, você já é habitado pelo Espírito Santo. Não precisa estar pedindo algo especial de Deus para ter a compreensão de que o Espírito Santo está em você. Para ter essa compreensão. Será que o Espírito Santo está em mim? Não, então eu tenho que falar em línguas. O Espírito Santo já está em você. Se você aceitou Jesus, na hora que você aceita Jesus, então entra em você o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você já é pleno, né? O Espírito Santo está em você. E aí ele criou uma música. E essa música ajudou muita gente que estava nessa crise. Poxa, se eu tenho o Espírito Santo, por que eu não falo em línguas? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Ó. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você, amém? Vamos buscar os dons, mas nunca tirando de vista que Ele já está em mim, Ele habita em mim, a sua plenitude já está em mim. Bem-vindo ao ciclo Falar em Línguas, domingo que vem tem mais. Alguém tem alguma pergunta? Levante a mão aí. Pode perguntar. Glauco. Falar na língua dos anjos? Não é errado. Hã? Sim, ele perguntou se a gente usar esse termo, o irmão falou na língua dos anjos, é errado. De forma alguma. Quando a gente fala de glossolalia, a gente fala de línguas que ninguém consegue entender, ninguém consegue traduzir. Quem é que deu essas línguas? Glauco. Deus, o Espírito Santo. Então é a língua de quem? Do Espírito Santo de Deus, é a língua do céu. Então quem fala essa língua? Os anjos. Olha aí, está vendo? São a língua dos anjos, sim. Mais alguma pergunta? Então, se você tiver alguma pergunta aí durante a semana, traz para a semana que vem a gente responder, tá bom? Vamos nos colocar de pé? Amém? Já vai começar o culto lá. Hoje tivemos aí alguns problemas técnicos, mas o Espírito Santo está aqui, o que é o mais importante, e Ele que transmite a mensagem. Senhor, nós te louvamos, Pai. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, Senhor, de nada valeria. Diz Romanos 13, versículo 1. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos concede dons, o Senhor nos permite conhecer as línguas que não conhecemos. Mas o mais importante, Senhor, o Teu Espírito habita em nós, o Teu amor está ao alcance da nossa mão. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele declarou que é o maior dos dons. Que o amor não falte em nós, Senhor, que possamos exercer nossos dons com amor,
para a edificação da igreja ou para a nossa própria edificação, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.